E a diretoria do Corinthians pode tentar empréstimo de 100 milhões de reais para resolver pendências, principalmente as dívidas na FIFA. Tem informação que garante que o presidente Osmar Stabile pediu para o atacante Memphis deixar hotel de luxo na região central de São Paulo e o Corinthians pode eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento com apenas mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a chance que o Corinthians tem de eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, apenas vencendo a equipe do Bragantino no jogo da 32ª rodada. O Corinthians está prestes a ter um grande alívio em relação à tabela do Campeonato Brasileiro. Absolutamente que ainda com o campeonato em andamento tudo pode acontecer, mas estamos falando do que os matemáticos dizem em relação à pontuação que você precisa chegar para eliminar qualquer chance de rebaixamento na competição. O Corinthians vai enfrentar o Bragantino daqui a pouquinho no jogo da 32ª rodada com 42 pontos. A pontuação que os matemáticos dizem para eliminar qualquer chance de rebaixamento são 45 pontos. Para se ter uma ideia, vencendo o Bragantino, Corinthians chega aos 45. Caso o Vitória, que é a primeira equipe que está dentro do Z4, não vença o seu jogo, o Corinthians abrirá 14 pontos de vantagem para a primeira equipe que abre, a equipe que abre o Z4. E aí, faltando 6 rodadas para o término do campeonato, é como eu disse, os matemáticos garantem que 45 pontos são suficientes, então basta o Corinthians vencer o Bragantino para ter a tranquilidade. Claro, não é apenas vencer o Bragantino e acabou o campeonato, tem que vencer ainda o máximo de jogos possíveis para, quem sabe, conquistar uma vaga para a Libertadores da América 2026. A minha opinião quanto a essa uma vitória que o Corinthians precisa para eliminar qualquer chance de rebaixamento é a seguinte. Primeiramente, estou passando para vocês as contas que os matemáticos dizem. Para ser bem sincero, na minha visão, o Campeonato Brasileiro desse ano, a pontuação será menor para escapar, na minha modesta e humilde opinião. Por quê? Nesse momento, nós temos o Vitória, que é a primeira equipe dentro do Z4 com 31 pontos. Depois tem o Fortaleza com 28 e o Juventude com 26. O Sport já rebaixado com 17 pontos. Isso na minha visão. Claro que ainda quando tiverem chances matemáticas, claro que não dá para cravar nada. Mas para mim, nesse ano, eu acredito que os 42 pontos que o Corinthians tem já são suficientes. Mas é aquilo que eu falo para vocês. Corinthians precisa vencer hoje? Absolutamente que sim. E para mim, o Corinthians precisa vencer até o final. Temos que embalar como aconteceu no ano passado. É vencer hoje, chegar a essa conta que os matemáticos dizem e absolutamente que continuar vencendo no campeonato. Não podemos nos apegar a vencer o Bragantino, chegou aos 45 pontos, acabou o campeonato. Não, não. O Corinthians tem que continuar vencendo. Por quê? Garantir uma vaga à Libertadores da América já pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá uma tranquilidade maior para as decisões na Copa do Brasil. E agora vamos falar sobre mais uma questão polêmica envolvendo o atacante Memphis e a atual diretoria do Timão. Tem informação que garante que o presidente Osmar Stabile pediu para o atacante holandês deixar o hotel de luxo que ele usa como residência desde que ele chegou ao Corinthians. O Memphis não para de acumular polêmicas envolvendo questões financeiras com o Corinthians. Jogador que o Timão atingiu cerca de 23 milhões de reais em dívidas com ele. Então o Corinthians vai se virando, vai tentando encontrar forma para pagar o jogador. Aliás, formas, o Corinthians já parcelou cerca de 18 milhões de reais para pagar até março do ano que vem. Então o Corinthians vai se complicando cada vez mais com o jogador
e nesse momento a diretoria tenta aliviar algumas questões financeiras envolvendo o atleta e dessa vez trata-se da moradia do jogador. Pelas informações do All Sports, o presidente Osmar Stabile pediu que o atacante deixe a suíte de luxo onde ele vive em um hotel na região central de São Paulo. O custo da hospedagem, cerca de R$ 250 mil por mês, valor que é pago pelo Corinthians conforme previsto em contrato. Durante a última reunião do CORE, que é o Conselho de Orientação, Osmar Stabile afirmou que conversou pessoalmente com o jogador e explicou a necessidade de buscar uma moradia com custo mais baixo. Então, pelas informações do All Sports, o Corinthians quer que o Memphis deixe o hotel de luxo. Ainda por cima, tem mais informações de que o atual diretor jurídico do clube, o Pedro Soares, sinalizou ao Conselho de Orientação que os responsáveis pelo contrato do Memphis precisam responder internamente devido aos altos custos, os custos elevados que o jogador tem. Então, mais uma polêmica financeira envolvendo Memphis e o Corinthians. A minha opinião quanto a essa informação que o presidente Osmar Stabile pediu ao Memphis para deixar esse hotel de luxo na região central de São Paulo é a seguinte. Primeiramente, como é chato ficar falando dessas coisas. Dia de jogo, jogo importante, Corinthians buscando embalar, quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, mais uma vez surgindo coisas do Memphis. Polêmica envolvendo Memphis Corinthians por questões financeiras. Primeiramente, vamos lá. A culpa é do Memphis? Não, a culpa não é do Memphis. A culpa é de quem aceitou fazer tudo o que o Corinthians tem que fazer por ele. Esses são os culpados. Inclusive, até o atual diretor jurídico quer ouvir os responsáveis pelo contrato do Memphis. O ex-presidente Augusto Melo, o ex-diretor financeiro, o Pedro Soares, o ex-diretor jurídico Vinícius Cascone. Então, antes de repente nós criticarmos o Memphis, ficarmos bravos com o Memphis está na dele. Se ele pediu e aceitaram, ele vai fazer o quê? Agora, o que resta? Há quem diga que o Memphis não quer deixar esse hotel. Há quem diga que o próprio jogador sugeriu. Então, analisando o cenário, calculando desde o tempo que o Memphis chegou, aí eu não sei se ele está nesse hotel desde quando ele chegou em setembro, vamos calcular para 14 meses vezes 250 mil, estamos falando de 13 milhões e 500 mil que o Corinthians arcou em moradia. Então, é com o Memphis que nós temos que brigar, criticar o Memphis, falar que o Memphis tem que ir embora? É simplesmente quem fez isso por ele. Quem fez tem que responder. Por que aceitaram? Então, é aí que é uma grande questão. Mas como eu falei, seria ótimo se tivéssemos somente informações do futebol para falarmos, mas infelizmente não é, e é mais uma polêmica envolvendo Memphis, Corinthians e questões financeiras. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a estratégia da diretoria do Corinthians em conseguir resolver os principais problemas financeiros, pois tem quem garanta que a diretoria vai tentar fazer um empréstimo de 100 milhões de reais para resolver as pendências envolvendo o Transferban. Desde o dia 12 de agosto, o Corinthians sofreu a punição da FIFA por não pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. Então o Corinthians sofreu o Transferban, está impedido de registrar novos jogadores. Timão também tem poucos dias para se acertar com o meia paraguaio Matias Rojas. A condenação do caso foi no final do mês de setembro. O Corinthians precisa entrar em acordo com o jogador, parcelar alguma coisa assim, pagar uma entrada ou pagar cerca de 45 milhões, senão será mais um Transferban que o Corinthians vai sofrer, além de outras questões, quase 25 milhões para o Garro, também 8 milhões de reais pela contratação do Martini, 7 milhões de reais pela contratação do Charles e mais 7 milhões pelos empréstimos do volante Maicon. Então o Corinthians já ultrapassa 130 milhões de reais em dívidas na FIFA. Uma dívida, 40 milhões, já virou Transferban.
a do Rojas pode se tornar a qualquer momento. Então, o Corinthians precisa resolver essas questões. E segundo informações do ESPN, o Corinthians estuda recorrer a um empréstimo de 100 milhões para tentar resolver dois grandes problemas: o transfer ban, como eu disse, imposto pela FIFA, e também o déficit de fluxo de caixa. Segundo as informações, o valor seria usado para equilibrar as finanças até o fim do ano e pagar as punições que impedem o clube de registrar novos jogadores. O tema foi discutido na última reunião do CORE, Conselho de Orientação, e a proposta foi aprovada por unanimidade. Prevê que o empréstimo seja quitado com cotas de contrato de 2026 a uma taxa de juros de cerca de 17,9 mais 3%, que são juros do CDI. Então, pelas informações do ESPN, o Corinthians busca um empréstimo para resolver essas pendências do transfer ban. A minha opinião quanto a essa informação, que a diretoria do Corinthians busca um empréstimo de 100 milhões de reais para resolver essas questões do transfer ban, é a seguinte: bom, eu particularmente não vejo uma outra saída. Claro, o Corinthians tenta novas receitas, o Corinthians tenta fechar number rights da arena, o Corinthians tenta também fechar um novo patrocínio, um patrocínio milionário no espaço master da camisa, mas essas são questões que não tem como, não sabemos quando que o Corinthians vai conseguir, por exemplo, um novo acordo milionário, seja da Neoquímica Arena ou seja do espaço master da camisa ou de repente qualquer outro patrocínio. Fato é, vamos arredondar, isso são nas minhas contas, de repente eu posso estar errado, 18% mais 3, 21%. Então, vamos arredondar para 20%. Vamos colocar esses 100 milhões, vamos supor que o Corinthians faça esse empréstimo para pagar em um ano. Então, estaríamos falando de 20 milhões de reais somente de juros em um ano. Então, é por isso que o Corinthians vai se apertando cada vez mais por juros, a quantidade de juros que o clube acaba pagando. Na minha visão, o Corinthians primeiramente teria que procurar uma instituição lá fora, porque os juros são mais baixos. O Corinthians deveria encontrar uma forma para fazer um empréstimo a juros internacionais. Mas o problema em relação a isso é que o Corinthians vive cercado de escândalos, polêmicas, Ministério Público e tudo mais, e isso atrapalha. Por isso que eu sempre falo para vocês, os que fazem as besteiras são dirigentes, mas quem fica com a fama ruim é o clube. Por exemplo, um clube que está com transfer ban pode sofrer outro indo atrás de empréstimos. Então é por isso que a situação do clube vai ficando cada vez pior. É uma tentativa, é uma ideia de saída, porque senão vai chegar em janeiro, o clube não vai conseguir contratar novamente, mas é aquela questão, infelizmente, serão mais juros que o Timão vai ter que pagar. Então o Corinthians corre por 100 milhões de reais e pelo jeito serão mais juros aí que o clube terá pela frente. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, qual pontuação desse ano que vocês acham que será o suficiente para se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento? E essa informação que o Osmar Stabile pediu para o Memphis deixar o hotel de luxo com cerca de 250 mil reais por mês. Será que o Memphis deixará o hotel mesmo, caso realmente isso seja verdade? E quanto a essa ideia, a intenção de fazer um empréstimo de 100 milhões de reais. Qual a opinião de vocês também em relação a isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!